Olá, meu nome é Rosane. No nosso último vídeo, nós fizemos a parte central, o círculo da nossa bolsa em ponto jasmim. Hoje, nós vamos fazer o corpo, o acabamento e o tampo da bolsa, ok? Estou deixando o link do vídeo 1 aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar o corpo da nossa bolsa. Eu estou aqui com o círculo pronto, eu já tenho 2, e agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos em toda a volta dos 2 círculos. Eu já fiz nesse aqui, só está faltando fazer o fechamento invisível, como nós já fizemos das outras vezes. Introduzimos a agulha no primeiro ponto, puxamos o fio de frente para trás, devolvemos ele para o ponto de saída, ajustamos a tensão para ficar idêntica aos outros pontos. Tudo certinho e conferido, arrematamos as linhas. Então, agora vamos para a nossa carreira de pontos baixos. Nós vamos fazer o fechamento da última carreira de pontos jasmim. Vocês se recordam que no ponto jasmim existia aquele ponto baixo onde a gente fechava o ponto e dava início às laçadas. Então, o primeiro ponto baixo vai ser nesse ponto mais largo, que é a laçada do último ponto. Ok? Agora, o próximo ponto vai ser naquele ponto baixo que nós fechamos o ponto jasmim. Vocês vão notar durante aqui todo o círculo vai ter um ponto mais largo, um ponto mais estreito. Vocês vão inserir a agulha uma vez no mais largo, uma vez no mais estreito, e fazendo pontos baixos. Exatamente como eu estou fazendo aqui. Notem, esse ponto é o ponto mais baixo. E vamos fazer isso em toda a volta. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, até chegarmos ao fim da carreira. Terminei aqui, vamos fazer o fechamento invisível. Os 2 círculos estão do mesmo tamanho, tudo certinho. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez nós não vamos cortar a linha. Nós vamos fazer aquele fechamento de última carreira. E agora nós vamos colocar os marcadores. O primeiro marcador exatamente nesse primeiro ponto da última carreira de pontos baixos, onde nós fizemos o fechamento. Vamos contar 8 pontos para trás e no 9º ponto colocar outro marcador. Vamos fazer a mesma coisa no outro círculo. Vamos ver aonde está a linha de fechamento dos pontos, colocar um marcador. 8 pontos para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, outro marcador. Por quê? Agora, durante toda essa volta entre os marcadores, nós vamos fazer o corpo da bolsa. Então, nós vamos iniciar com um ponto baixo, baixíssimo, aliás, desculpe, e montar 15 correntinhas. Dez, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Com os 2 círculos voltados para a gente, nós vamos introduzir a agulha no último marcador, fazer um ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos contar o segundo ponto depois da agulha e fazer um ponto baixíssimo 2 vezes. Um ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo. Agora, 11 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo aqui. Um no próximo ponto. Pegando pela alça de trás, sempre, tá? E agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha depois do início da montagem. Uma correntinha, vamos virar os 2 círculos, avesso, voltado para a gente agora. Pela alça de trás, a mesma coisa. Segundo ponto baixíssimo após a agulha. Vamos fazer 2 pontos baixíssimos. Escapou aqui. Onze pontos baixos. Pego-os sempre pela alça de trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 baixíssimos novamente. E agora, para a gente fazer o ponto baixíssimo da união, nós estamos com o lado do avesso virado para a gente, certo? Então, notem que esse é o lado do avesso, certinho, os 2 lados. Fio à frente, introduz a agulha de trás para frente no próximo ponto, puxa a laçada e faz o baixíssimo e uma correntinha. Vira os 2. Novamente, 2 baixíssimos, a partir da segunda correntinha depois da agulha. Dois baixíssimos, 11 pontos baixos. Sempre tudo pego pela alça de trás, nunca se esqueçam disso. Então, vamos lá para os nossos 11 pontos baixos. Os 2 pontos baixíssimos e a nossa união pelo direito do trabalho na próxima correntinha. Estamos no direito do trabalho, o ponto baixíssimo é feito normalmente, uma correntinha para virar. Vamos repetir a mesma coisa, a partir do segundo ponto da agulha, 2 baixíssimos, 11 pontos baixos, 2 baixíssimos. E agora a união novamente pelo avesso do trabalho. Fio à frente,
Introduz a agulha no próximo ponto, de frente, de trás para frente, puxa a laçada do baixíssimo e uma correntinha para virar. Viramos o trabalho e isso nós vamos repetir por toda a volta até chegarmos no próximo marcador. Com isso, nós vamos unir esses dois círculos. Então, esse trabalho vai ficar por toda essa volta até o próximo marcador. Eu vou fazer isso e já volto com vocês, certo? Aqui eu já finalizei toda a volta, cheguei no outro marcador e agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Então, nós vamos iniciar nesse primeiro marcador, vamos fazer o fechamento do lado do avesso, virar o trabalho e começar a carreira de pontos baixos. Então, nessa primeira aba da bolsa, vamos dizer assim, nós vamos fazer ponto sobre ponto, pegando as duas alças do ponto baixo da carreira anterior. Então, ponto sobre ponto, pegando as duas alças, pontos baixos, até o próximo marcador. Chegar aqui eu volto. Bem, estamos aqui no primeiro marcador, certo? Nós temos esse ponto onde o marcador está, que é exatamente onde nós vamos fazer o ponto baixo. Nós não vamos fazer naquela união, nós vamos fazer no ponto. Agora, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo do círculo, do ponto jasmim. A mesma coisa até o próximo marcador. Deixa eu dar uma folga de linha para poder trabalhar com mais facilidade. Então, a mesma coisa. Esse marcador até já saiu sozinho. Então, o ponto no ponto baixo onde o marcador estava, que não é na junção, é no ponto. Agora na outra aba da bolsa até o próximo marcador. Mesma coisa. Tira o marcador, insere a agulha aonde está o ponto baixo, exatamente onde estava o marcador, e faz o ponto baixo. E agora nós vamos chegar lá no início da carreira, porque agora nós temos que fazer mais uma carreira, só que dessa vez de ponto baixíssimo, para fazer o arremate da boca da bolsa, vamos dizer assim. Então, aqui é o nosso último ponto. E nós vamos fazer o fechamento
no primeiro ponto que nós fizemos. Exatamente como nós fechamos todas as outras carreiras. Damos uma laçadinha e agora iniciamos uma carreira de ponto baixíssimo, pegando a alça de trás do ponto mais aquela alcinha que o ponto de baixo forma quando a gente faz o ponto baixo. São essas duas alcinhas aqui, para dar mais firmeza no ponto baixíssimo. São essas duas alças aqui, a alça de trás e a alcinha de baixo. Ponto baixíssimo. E assim nós vamos prosseguir por toda a volta. Estamos aqui no nosso último ponto baixíssimo. Vamos cortar a linha e fazer o nosso fechamento invisível. Da mesma forma que nós fizemos quando terminamos o círculo. Introduzimos a agulha logo após o primeiro ponto da carreira, puxamos o fio para trás, introduzimos a agulha de baixo para cima, pegando as duas alças do ponto do último ponto, exatamente onde o ponto saiu, certo? Puxamos o fio para baixo, ajustamos o ponto, atenção, para ficar direitinho e escondemos esse fio, certo? E vamos fazer o tampo da bolsa. Vamos lá, então. Então, agora nós vamos montar 11 correntinhas. Eu vou deixando aqui, carreira por carreira, escrito aqui no cantinho da tela o que deve ser feito em cada carreira para ninguém se atrapalhar. Qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha. Então, agora, nós vamos voltar com 9 pontos baixos, pegos pelaquela alcinha de trás do ponto baixo. Não pelas duas alças do ponto baixo, mas aquela terceira alcinha que fica lá atrás. Como se estivéssemos trabalhando pelo avesso. Oito, 9. Nesse próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. É o que eu escrevo aí em cima de 3 pontos em 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Agora, mais 9 pontos baixos, pegando as duas alças do ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a cada final de carreira uma correntinha para virar. Então, agora nós vamos trabalhar em cima disso. Então, novamente, 9 pontos baixos.
E agora, em cima daqueles 3 pontos que nós fizemos, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Então, 2 pontos baixos nesse ponto, outro aumento nesse, outro aumento no próximo, e já aproveitamos para começar a esconder o fio. E 9 pontos baixos. Uma correntinha para virar, novamente 9 pontos baixos, e agora nós vamos fazer um aumento e um ponto por 2 vezes, e depois mais um aumento após os 9 pontos baixos. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto pela segunda vez. E um aumento. E agora 10 pontos baixos. Uma correntinha para virar. E vamos para a nossa quarta carreira. 9 pontos baixos. E após eles, um aumento e 2 pontos por 2 vezes e depois um aumento. Então, temos um aumento e 2 pontos, uma vez, 2 vezes, um aumento e 11 pontos. Agora uma correntinha para virar. Nosso trabalho está ficando assim. Vamos para mais uma carreira, a quinta. Essa carreira serão 9 pontos baixos, um aumento e 3 pontos por 2 vezes, um aumento e 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 9. Agora, um aumento e 3 pontos, uma vez. Duas. Mais um aumento. E 12 pontos baixos. Uma correntinha para virar e a nossa última carreira de aumentos.
Desta vez serão 9 pontos baixos, um aumento e 4 pontos por 2 vezes, mais um aumento e 13 pontos. Então, temos um aumento e 4 pontos. Agora, pela segunda vez. Mais um aumento e 13 pontos. Quer dizer, estamos ao todo com 36 pontos em toda a carreira. Agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos em toda a volta do tampo, iniciando pela parte reta. Então, fazemos uma correntinha e vamos fazendo um ponto baixo em cada uma dessas voltas de carreira. Exatamente nesses espaços onde eu estou demonstrando aqui. Então, vamos lá. Fazemos uma correntinha e iniciamos a lateral. Aqui pegando pelo ponto de trás dos pontos baixos. Aqui continuamos por toda a volta, até chegarmos nessa extremidade sem nenhum aumento. Chegamos aqui ao final. Então, agora nós vamos arrematar com uma margem de folga para podermos fazer a costura. Fazemos o nosso arremate invisível, nosso fechamento invisível, exatamente como fizemos das outras vezes. E para que o vídeo não fique muito extenso, eu decidi deixar por próximo o pregar o tampo na bolsa, costurar o tampo na bolsa, colocar os metais, corrente, fechamento, botão, tudo direitinho junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, por favor, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritas. Se quiserem deixar alguma dúvida e um comentário, podem deixar, por favor. E nos vemos no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!